Neste espaço, nós vamos tratar de um tema bastante recorrente na atualidade, que trata da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. É sabido que toda e qualquer tributação, ela só será legítima se ela resultar de um modelo constitucional. A Constituição, portanto, discrimina as competências originárias e ao discriminar as competências originárias, ela estabelece o desenho da respectiva hipótese de incidência. Ela estabelece o modelo da respectiva hipótese de incidência. Na verdade, quando a Constituição estabelece este modelo, ela está dizendo ao legislador subconstitucional: você, legislador subconstitucional, você instituirá esse tributo nos limites deste modelo. É fundamental, portanto, que a atividade legiferante observe essa disposição constitucional. É fundamental que a legislação ordinária ela se circunscreva aos limites da discriminação constitucional. No que diz respeito ao PIS e à COFINS, a Constituição diz que essas contribuições incidem sobre a receita ou faturamento, tanto a COFINS quanto o PIS, sobre a receita ou o faturamento. Para que nós possamos dizer qual é a amplitude da incidência deste modelo constitucional, nós temos que entender primeiro o que significa receita e o que significa faturamento. No que diz respeito ao faturamento, o Supremo Tribunal Federal já definiu que se trata da receita da venda de bens, de mercadorias e serviços. A receita não é outra coisa que não o ingresso de valores que se integram ao patrimônio da pessoa. Receita, portanto, não é todo e qualquer tipo de ingresso. Receita, portanto, é o ingresso que se incorpora à patrimonialidade de determinada pessoa jurídica. Nós temos aqui o exemplo de bancos em que nós efetuamos os pagamentos de tributos, por exemplo, lá no banco, ele recebe, aquele pagamento para o banco significa um ingresso, mas evidentemente que aquele ingresso não é receita, porque não lhe pertence. O mesmo se dá em relação ao ICMS que está compondo a base de cálculo do PIS e da COFINS. Se a Constituição ela estabelece como modelo constitucional dessa incidência a receita ou o faturamento, nós temos que entender que toda a expressão tem um sentido. E a expressão receita tem o sentido inequívoco de que se trata de um ingresso que pertence e que se incorpora ao patrimônio da pessoa jurídica. O ICMS, eu acredito que não há nenhuma dúvida neste país de que ele é a receita do Estado. O ICMS pertence ao Estado. Tanto que, no momento em que uma empresa emite uma nota fiscal, destaca o ICMS que está contido por dentro do valor da nota, vende e recebe, do ponto de vista contábil, que é onde ela conta a história das suas atividades, ela tem que pegar aquele valor do ICMS, segregar do valor da nota e lançar numa conta contábil transitória de ICMS a recolher. Por quê? Porque aquele valor não lhe pertence. O que efetivamente representa a receita da empresa é o valor da nota menos o ICMS. Porque não existe dúvida neste país de que este valor do ICMS é receita do Estado.
E não há dúvida também na doutrina, e hoje o próprio Supremo Tribunal Federal já está entendendo dessa maneira, já decidiu desta maneira em um recurso extraordinário, de que a receita é o ingresso que se incorpora ao patrimônio da pessoa. Evidentemente que se aquele valor do ICMS, que é receita do Estado, do ponto de vista da pessoa, inclusive, é despesa e não receita. Como é que pode esta quantia, que é a receita do Estado, e que para a pessoa jurídica aqui é uma despesa, como é que pode se amoldar ao conceito de receita ou faturamento da Constituição? É absolutamente impossível. Há uma inadequação palmar. Isto significa a absoluta necessidade de se excluir da base de cálculo do PIS e da COFINS o ICMS incidente da operação. É muito importante ainda destacar que a legislação especial que define, do ponto de vista legal, do ponto de vista da legislação, a legislação especial que define receita, que está contida no regulamento do imposto de renda, ela diz claramente, no parágrafo único do artigo 279 do regulamento do imposto de renda, ela diz claramente que os impostos não cumulativos destacados nos documentos fiscais e que são suportados pelo adquirente, estes impostos não compõem a receita bruta da pessoa jurídica. Que mais que nós precisamos para dizer que, do ponto de vista da Constituição, como do ponto de vista da legislação ordinária, o valor do ICMS, porque é receita do Estado, não pode, evidentemente, compor a base de cálculo do PIS e da COFINS, porque, segundo a Constituição, eles haverão de incidir sobre a receita ou o faturamento da pessoa jurídica. De sorte que, a mim me parece, como já entendeu o Supremo Tribunal Federal, inclusive, a absoluta necessidade da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Isto significa significa que as empresas que vêm recolhendo o PIS e COFINS sobre a totalidade, sobre o somatório das notas de saída, estão recolhendo a mais PIS e COFINS precisamente sobre o valor do ICMS que deve ser excluído da base de cálculo desses tributos.